6 anos e 2 batimentos idênticos depois, o herdeiro multimilionário Rui Soares acreditou que a pior traição na sua vida tinha sido a da sua noiva. Estava enganado. A verdade esmagou-o no local mais sagrado e público, o átrio de um hospital pediátrico recém-renovado em Lisboa. E não veio dos lábios da mulher que ele destruiu, mas dos de 2 pequenos turbilhões de cabelo louro e olhos azul safira. "Mamã, olha o bolo!" gritaram. E com essas 3 palavras, o Império Soares estremeceu até os alicerces. Eram os filhos dele e ele não fazia ideia. Promessas quebradas e o primeiro confronto. Em Lisboa, a tarde de março filtrava-se pelos amplos janelões do Hospital Pediátrico de Estefânia, banhando de um sol alaranjado os batas brancos e os corredores de azulejos. A doutora Helena Costa, aos 32 anos, ajeitou o seu estetoscópio. Era a chefe de pediatria, uma mulher de cabelo castanho, apanhado num coque rigoroso e olhos cor de mel, que eram capazes de acalmar qualquer choro. A sua reputação no bairro da Graça era lendária, a médica que não só curava, mas que realmente se importava. "Doutora Costa, a cerimônia começa em 10 minutos, avisou Marta, a enfermeira-chefe, espreitando a soleira. Helena suspirou. A privatização e reinauguração da ala pediátrica. Promessas de um futuro melhor. Mas ela, como portuguesa, sabia que o dinheiro nem sempre vinha com boas intenções. A construtora responsável estará presente? Sim, o próprio dono da Soares Construções. Dizem que é alguém muito importante. O nome ressoou em Helena como um trovão distante. Soares. Ela tentou descartá-lo. Lisboa era imensa. 20 minutos depois, ao subir ao pequeno estrado, o auditório estava apinhado de pessoal, imprensa e convidados de fora. Homens de fato escuro que claramente não eram daquele mundo. Boa tarde, sou Helena Costa, chefe de pediatria deste hospital. Quero falar do que esta reforma significa para as crianças e as suas famílias. E então, ela viu-o. Na primeira fila. Entre os executivos, um homem de uns 35 anos a observava. Cabelo loiro, mais comprido do que antes, rosto mais afilado, mais maduro, mas com os mesmos olhos azul aço que outrora a tinham feito acreditar num amor para sempre. Rui Soares. As palavras morreram na sua garganta. O microfone tremeu, o silêncio esticou-se. Ela forçou a sua voz. Desculpem. Como dizia, esta reforma é uma esperança. Mas ela já não conseguia concentrar-se. Cada palavra era uma lembrança dolorosa do jovem médico que 6 anos antes a tinha acusado de ser uma caçadora de fortunas e a tinha abandonado por um compromisso de conveniência. Quando ela terminou e desceu, ele já não estava. Mamã, mamã! 2 vozes idênticas ecoaram. Leonel e Tiago correram para ela, as suas mochilas a saltitar. Aos 6 anos, os gêmeos eram o equilíbrio perfeito. Leonel, o curioso e vivaz. Tiago, o empático e pragmático. A tia Cláudia disse que há uma festa, disse Leonel, sempre à procura de aventura. E a bolo, completou Tiago. Helena ajoelhou-se para os abraçar, sentindo a calma regressar com o cheiro a shampoo infantil. Vamos ver essa festa, mas só um momento. Ao virar a esquina, ela parou subitamente. Ali, de pé, junto à recepção, Rui Soares estava a olhar para ela. Mas o seu olhar não se fixou nela, mas em Leonel e Tiago. Helena viu o momento exato em que a verdade o atingiu. Os olhos idênticos, a forma do rosto, o cabelo, era ele multiplicado por 2. Cado, mamã, quem é aquele senhor? Está a se olhar muito para nós, sussurrou Leonel, escondendo-se atrás da sua saia. Parece triste, fizemos algo de errado, observou Tiago. 6 anos de proteção, de sacrifício, desmoronaram-se. Rui aproximou-se. Helena!
A sua voz era um grunhido rouco. Rui, respondeu ela. Eles têm 6 anos? Perguntou. A sua voz estava prestes a quebrar. Sim, disse simplesmente, tem 6. Rui fechou os olhos e os seus ombros tremeram. Meu Deus, Helena, eu não sabia. Não, aqui não. Liga se quiseres falar. Longe daqui. Eles não precisam de mais confusão nas suas vidas. Ao subir para o elevador, Tiago perguntou com a percepção dolorosa de uma criança. Mamã, aquele senhor conhece-nos, tem os nossos olhos. Helena respirou fundo. Talvez fosse a altura de parar de mentir. À noite, na Avenida de Roma, naquela noite, na varanda do seu simples, mas acolhedor apartamento na Avenida de Roma, Helena segurava uma chávena de chá frio. Helena! A voz de Rui estava quebrada. O que queres, Rui? Preciso de saber. Por que é que nunca me disseste? Helena riu. Um som sem humor. Tu queres mesmo saber por que é que nunca te disse que estava grávida do homem que me chamou Aventura e disse que nunca me amou? Eu descobri que estava grávida 3 dias depois de terminarmos naquele horrível café no Chiado. 3 dias, Rui. Eu tinha o teste na minha mala quando disseste que eu era apenas um passatempo. O silêncio foi ensurdecedor. Eu quase te liguei. Mas depois lembrei-me de como me olhaste naquele dia. Como um erro. Por que é que tu irias querer saber de um filho meu se nem sequer me querias a mim? Ah, eu fui um cobarde, Helena. Foste o meu namorado e eu fui a amante secreta. Não procures desculpas. E sabes que mais? Eu não me arrependo. Leonel e Tiago cresceram sem o fardo de serem filhos de um homem que os abandonou. Cresceram livres, amados, sem ter que lutar pela atenção de um apelido importante. Eles são meus filhos, Helena, biologicamente. Mas tu não és o pai deles. Um pai é quem se levanta de madrugada quando eles têm pesadelos. Um pai é quem lhes ensina a atar os atacadores. Tu apenas contribuíste com metade do ADN. Isso pode mudar. Quero aprender. Por que é que agora? Porque são a tua cópia? Ou porque a tua consciência te está a matar? Porque eu nunca deixei de te amar. A confissão chegou com 6 anos de atraso. O amor não é suficiente, Rui. Eu aprendi da maneira mais difícil. Tu sabes que o Leonel tem medo de palhaços, mas adora dinossauros? Que o Tiago só come fruta se tu lhe desenhares uma cara sorridente? Sabes que eles choram em segredo porque os amigos têm pais e eles não? A voz de Helena quebrou. Eu não sabia, sussurrou ele. Então tens de me provar que mudaste? Ainda estás noivo da Patrícia? O silêncio esticou-se. Rui? Sim, ainda estou. Helena sentiu um balde de água fria. Então, não temos nada para falar. Tu regressas à minha vida depois de 6 anos, descobres que tens filhos e continuas noivo da mulher pela qual me abandonaste. Tu escolhes, como escolheste há 6 anos. A diferença é que agora, se escolheres mal, não vais apenas partir o meu coração. A prova de um pai. 2 semanas depois, o teste de ADN confirmou o óbvio. Rui ligava diariamente. Perguntava por eles, sem pressionar. Uma tarde, ele apareceu na recepção do hospital. Eu rompi com a Patrícia, disse sem rodeios. Terminei o noivado. Eu lhe disse tudo. Ela me chamou oportunista. Disse que os meninos não eram meus. Eu lhe disse que estava a falar da mulher que eu amo e dos meus filhos, e que se ela dissesse mais uma palavra sobre ti, eu chamaria a segurança. Uma mistura de alívio e uma esperança perigosa inundou Helena. Nesse exato momento, Leonel e Tiago entraram na sala. Pararam subitamente ao ver Rui. Olá, disse Tiago timidamente. Olá, respondeu Rui, a voz rouca, ajoelhando-se. Vocês são o Leonel e o Tiago, certo? Sim. E o senhor é o senhor que deixou a mamã estranha? Perguntou Leonel. Rui riu.
Eu acho que sim. Eu estava a olhar para vocês naquele dia porque me lembram de quando eu era pequeno. Vocês têm os meus mesmos olhos. Leonel e Tiago olharam um para o outro e Helena viu a conexão. Tu és o nosso pai? Disse Leonel. Não como uma pergunta, mas como uma declaração de certeza. Sim, eu sou. Por que é que nunca vieste ver-nos? Perguntou Tiago com a honestidade brutal das crianças. Porque eu não sabia que vocês existiam. E quando eu soube, primeiro tive que ter a certeza de que poderia ser um verdadeiro pai para vocês. Vocês me permitem tentar com todas as minhas forças? Os gêmeos acenaram com a cabeça. 3 dias depois, Patrícia lançou o seu ataque. Uma entrevista para um site de mexericos. Helena, a médica sem escrúpulos que seduziu um homem casado, engravidou de propósito e agora extorque a sua família. Ao descer para o rés do chão do hospital, 3 repórteres a esperavam. As perguntas choveram sobre ela. Nesse instante, Leonel e Tiago saíram do carro da sua ama. «Mamã, não!» gritou Helena bloqueando as câmaras. Mas já era tarde. Os flashes dispararam e o medo nos olhos dos gêmeos destroçou Helena mais do que qualquer manchete. Então Rui chegou como um furacão. Interpôs-se entre ela e os repórteres. Saiam daqui. Se eu vir uma única imagem destas crianças publicada, vão ter de lidar com os meus advogados. Eu confirmei o meu noivado, sim, mas terminei-o porque descobri que a minha ex-noiva é capaz de usar crianças inocentes para me manipular. Se publicarem alguma mentira sobre a mãe dos meus filhos, processarei todos vocês. No carro, Leonel e Tiago estavam silenciosos. Mamã, por que é que aquelas pessoas estavam a gritar contigo? Perguntou Tiago. Às vezes as pessoas inventam histórias que não são verdadeiras e não gostam que o papá seja o nosso pai, certo? Se não gostam que o papá seja o nosso pai, então devem ser más, concluiu Tiago com uma lógica infantil impecável. Eu vou resolver isto. Prometo que não vão passar por isto novamente. Eu vou contar a verdade a todos, disse Rui. O juramento de um novo amanhã. Naquela noite, na cozinha de Helena, Rui pegou na sua mão. Amanhã de manhã, vou dar uma conferência de imprensa. Eu vou contar a verdade. Se o preço de vos defender for perder tudo o que eu tenho, que assim seja. Eu não vou ficar parado enquanto ela te magoa e aos meninos. E se a tua família te deserdar e se perderes a empresa, eu a reconstruirei. Só se for necessário. Ou contigo, se me permitires. Mamã, não consigo dormir! A pequena voz de Tiago ecoou do corredor. Rui levantou-se para ir embora. Eu vou. Não, disse Tiago, surpreendendo ambos. Podes ficar. Assim, se as pessoas más voltarem, tu estás aqui para nos proteger. Helena sentiu um nó na garganta, olhou para Rui. Está bem, disse finalmente. Só por hoje. No meio da noite, Leonel teve um pesadelo. Foi Rui quem se levantou primeiro do sofá e seguiu Helena. Papá, sussurrou Leonel, meio adormecido. Estou aqui, vais embora de manhã? Só se quiseres que eu vá. Não quero. Então eu fico. Na manhã seguinte, Rui estava a fazer panquecas na cozinha. Lembram-se, disse Helena, que tu adoras panquecas ao domingo. Eu nunca esqueci. Papá, não foste embora, gritou Tiago, atirando-se para os braços dele. Eu disse que ficava, e eu cumpro sempre as minhas promessas, de agora em diante. Sempre, prometeu Rui, olhando nos olhos de Leonel. Horas mais tarde, Helena assistia à televisão. Rui Soares estava sentado sozinho numa mesa, sem assessores. O meu nome é Rui Soares, começou, e eu vim contar uma história sobre cobardia, amor e redenção. Há 6 anos eu conheci uma mulher extraordinária, Helena Costa. Eu, por cobardia, escolhi as aparências em vez do amor.
O que eu não sabia era que Helena estava grávida dos meus filhos. Ela criou o Leonel e o Tiago sozinha, com tanto amor que eles se tornaram as crianças mais extraordinárias que eu conheço. Ele apontou para a câmara. Helena Costa nunca me extorquiu. Ela pagou cada conta, cada uniforme escolar, com o seu próprio salário. Se há alguém que deve algo nesta história, sou eu. Eu devo 6 anos de pensão de alimentos, 6 anos de presença, 6 anos de amor paternal. Ele defendeu Helena com uma paixão que a fez chorar. 2 semanas depois, enquanto ajudava Leonel com um vulcão para na escola, Tiago se aproximou. Papá, vais casar com a mamã? O papá tem que dormir no quarto da mamã, disse Tiago. E a Patrícia da minha turma diz que quando os pais se amam, eles casam. Helena se aproximou. Essa é uma conversa de adultos. Mas nós fazemos parte da família. Temos direito a ter uma opinião. Tu tens que pedir à mamãe em casamento, disse Leonel. Da maneira certa, de joelhos e com um anel. Helena sentiu o seu coração a bater. Rui levou Helena para a varanda. O sol estava a pôr-se sobre Lisboa. Eles têm razão, disse ele, sobre eu dormir no sofá. Eu passei 6 anos da minha vida a fazer o que os outros esperavam, e no final estava vazio. Mas agora, convosco, sinto-me completo pela primeira vez. Eu acordo todos os dias a querer merecer o vosso amor. Tu já mereces, sussurrou Helena. Fizeste-o durante 3 semanas. Então tu me perdoas? Tu confias em mim novamente? Eu já te perdoei. Eu não sei quando aconteceu, mas eu já te perdoei. E a confiança? Estou a recuperá-la. Todos os dias estou a recuperá-la. Foi então que Rui se ajoelhou. Tirou uma pequena caixa de veludo. Helena Costa, tu aceitas casar comigo? Aceitas dar-me a oportunidade de ser o marido que tu mereces e o pai que os nossos filhos merecem? Aceitas construir uma família real comigo? Aceita, mamã! Nós estamos a ouvir! Gritaram 2 vozes da sala. Vocês têm um argumento convincente, sorriu Helena. Eu digo sim, sussurrou. Sim a tudo, ao casamento, à família, a começar de novo. O juramento cumprido. 6 meses depois, numa ensolarada manhã de setembro, Helena despertou com Leonel e Tiago a saltar na sua cama. A cerimônia teve lugar no jardim do Hospital Pediátrico de Estefânia, um círculo perfeito a fechar o ciclo. Helena caminhou pelo corredor improvisado, de braço dado com Leonel e Tiago, que insistiram em entregar a sua mãe. Cuida bem da nossa mamã, sussurrou Leonel para Rui ao chegarem ao altar. Para sempre, prometeu Rui. Durante a cerimônia, quando o celebrante perguntou se havia alguém contra a união, Tiago levantou a mão. Eu estou a favor! Gritou, provocando o riso de todos. Agora somos uma família completa! Gritaram os gêmeos em uníssono quando foram declarados marido e mulher. 1 ano depois, Helena e Rui inauguraram o Instituto Infantil Leonel e Tiago, uma clínica especializada em cuidados gratuitos para crianças com doenças crônicas. O nome foi Ideia das Crianças, um legado que nasceu do amor. Na placa da entrada, uma frase simples resumia tudo o que tinham aprendido. O verdadeiro amor não é o que nunca falha, é o que escolhe ficar, mesmo depois dos fracassos. E numa tarde de domingo, ao acaso, Helena viu Rui a ensinar Leonel e Tiago a jogar futebol no jardim. O riso ecoava no ar. Mamã, vem jogar conosco! Gritou Tiago. Já vou! Gritou ela, a correr para se juntar à sua família, a família que quase perdeu, pela qual lutou e que agora sabia ser inquebrável para sempre. Helena finalmente compreendeu que algumas histórias de amor precisam de ser quebradas antes de poderem ser reconstruídas. E quando são reconstruídas, com a experiência da dor e a sabedoria do perdão, tornam-se inquebráveis
O juramento de um amanhã. 1 ano e meio depois daquele sim no jardim do hospital, a vida do Soares Costa tinha se instalado, não numa calma aborrecida, mas no vibrante caos de uma família real. Rui tinha cumprido a sua palavra. Não só tinha reconstruído a sua vida, como a tinha cimentado sobre princípios que antes ignorava. A sua carreira tomou um rumo radical. Abandonou a direção operacional da Soares Construções, cedendo-a à sua irmã, e fundou Soares Fundamentos Éticos, uma consultora especializada em projetos de infraestrutura social, assegurando que os lucros da sua empresa familiar fossem agora investidos em hospitais e escolas públicas, seguindo o modelo que Helena e ele tinham posto em marcha. Quanto a Helena, a doutora Costa não só tinha recuperado a sua reputação, como a tinha elevado a um nível nacional. O escândalo, confrontado com a verdade brutal de Rui, tornou-se numa história de empoderamento. Agora era a voz principal nas reformas de saúde infantil em Portugal. E o Instituto Infantil Lionel e Tiago tinha se expandido, tornando-se num farol de esperança para milhares de famílias. Uma tarde de dezembro, enquanto a família se preparava para decorar o seu primeiro pinheiro de Natal na nova casa na Estrela, Leonel, agora com quase 8 anos e mais sério do que nunca, aproximou-se do seu pai. «Papá, é verdade que os avós da construtora vêm jantar?» perguntou, referindo-se aos pais de Rui, que demoraram a aceitar Helena, mas, finalmente, sucumbiram ao charme dos netos. «Claro que sim, campeão, e vem por ti e pelo Tiago», respondeu Rui, pondo um braço sobre o ombro do filho. «E não nos vão perguntar mais sobre a herança?» queixou-se Tiago, que entrou na sala com uma caixa cheia de ornamentos brilhantes. Helena se aproximou rindo. «Não, meus amores, agora só perguntarão pelos dinossauros do Leonel e pelas notas do Tiago na orquestra. Essa é a única herança que lhes importa». Rui ajoelhou-se, segurando um ornamento em forma de estetoscópio que Helena lhe tinha dado no seu primeiro aniversário. «Olhem!» disse Rui, olhando para os seus filhos nos olhos, os mesmos olhos azuis que eram um reflexo da sua própria alma redimida. «Antes a minha vida era como este ornamento. Brilhante, sim, mas vazia e pendurada numa árvore que não era minha. Vocês e a vossa mãe me deram raízes, ensinaram-me que a verdadeira riqueza não se herda, mas que se constrói todos os dias, com presença e com verdade. Nessa noite, enquanto a neve artificial caía suavemente no jardim da sua casa e o ruído do riso dos seus filhos e dos seus pais ressoava no jantar, Helena se aninhou junto a Rui no sofá. «Estás feliz?» perguntou ela. Rui beijou o topo da sua cabeça. Antes, a felicidade era um objetivo distante. Agora, é o simples facto de acordar contigo e com eles. O meu único lamento é o tempo perdido, mas a minha única verdade é este para sempre que me permitiste construir. Para sempre! Sussurrou Helena, fechando os olhos e sentindo que, por fim, depois de todo o caos, o juramento de um amanhã se tinha cumprido. Capítulo adicional. O preço da verdade. Este capítulo centra-se na tarde em que Rui decidiu que o preço da verdade valia mais do que o desejo da sua família de poder. Rui não era um homem alheio ao luxo, mas a suíte no Hotel Ritz, em Lisboa, onde se reuniu com Patrícia para romper o seu compromisso, pareceu-lhe claustrofóbica. Os vasos Ming, as vistas panorâmicas da Avenida da Liberdade, tudo cheirava a obrigação e a um futuro que já não lhe pertencia. Patrícia esperava-o, impecável num vestido de seda. O seu sorriso desvaneceu-se ao ver o anel de noivado, um diamante solitário de 5 quilates
que Rui deslizou sobre a mesa de mármore. O que é que isto significa, Rui? A voz dela era fria. Significa que acabou, Patrícia. O compromisso, para o casamento, tudo. Eu tenho sido um cobarde há 6 anos, mas acabou. Ela soltou uma gargalhada aguda e sem humor. Pela médica do hospital? A sério? Por essa oportunista de bairro que se atirou ao primeiro apelido importante que viu? Não te atrevas a falar assim dela! Rui inclinou-se para a frente, a sua voz baixa e carregada de uma ameaça que Patrícia nunca lhe tinha ouvido. Helena não é uma oportunista. É a mulher que criou os meus filhos sozinha há 6 anos enquanto eu vivia esta farsa. O impacto da palavra filhos foi físico. Patrícia empalideceu. Filhos? Que disparate estás a dizer? Essa mulher te impingiu 2 crianças para te chantagear? Vamos, Rui, tu não és assim tão ingênuo. Não podem ser teus, Pedro. Eles têm os meus olhos, Patrícia. O mesmo azul, a mesma intensidade. Têm os meus gestos e o ADN já o confirmou. São meus filhos, Leonel e Tiago. O nome dos seus filhos saiu dos seus lábios pela primeira vez em voz alta naquele contexto e sentiu-se como um juramento. E se tu pensas que eu vou casar contigo enquanto eles estão lá fora, é porque não me conheces de todo. Patrícia levantou-se, a sua fúria a transbordar. Tu destruíste a minha vida, a minha reputação. Isto arruinará a tua família. Sabes o que o teu pai vai fazer quando souber que vais trocar um casamento de 1.000 milhões de euros por 2 bastardos de uma pediatra de terceira? Eu sei, respondeu Rui já de pé a olhar para o horizonte da cidade. Eu não me importo. A fúria da dinastia Soares. Essa mesma noite, o jantar na mansão da família nas colinas de Carcavelos não foi um jantar, foi uma execução. Os seus pais, Dom Fernando e Dona Clara Soares, esperavam-no na sala. É verdade, Rui? Cancelaste o compromisso com Patrícia? Dom Fernando bateu na mesa. O som ecoou no amplo salão de jantar. Sim, pai. E não há volta a dar. Eu encontrei os meus filhos. Dona Clara levou uma mão ao peito. Meu Deus, filhos! Com aquela rapariga, aquela que dissemos que era um caso inapropriado. O nome dela é Helena, mãe, e é a chefe de pediatria no hospital de Estefânia. É a mulher mais digna e honrada que eu conheço. Digna, honrada! Dom Fernando levantou-se, cuspindo as palavras. Ela armou-te uma cilada. Esperou pelo momento certo. Tu pensas que podes chegar e dizer: tenho 2 filhos e está tudo bem? Não, Rui. Ou voltas para a tua noiva, ou deixas essas crianças onde estão, ou te esqueces do teu apelido e das Soares Construções. A ameaça de deserdar era real. Era a carta mais poderosa da dinastia. Rui sentiu o peso de 6 anos de medo, cobardia e indecisão, mas olhou para os olhos do pai. Naquele momento, ele não viu o homem que lhe deu a vida, mas o sistema que quase lhe atirou. Pai, disse Rui, a sua voz tranquila e firme, sem um vestígio da indecisão de antes. Eu já não sou o homem que conheceu. Na noite em que os vi, o Leonel e o Tiago, senti algo que o teu dinheiro e a tua empresa nunca puderam dar-me. Ele tirou o documento da prova de ADN sem precisar de o entregar. Eu não estou a pedir permissão para ser o pai deles. Eu sou o pai deles. E se o preço de ser um pai de verdade é perder o dinheiro, a empresa e o apelido, então considere-me um Soares deserdado. A sala mergulhou num silêncio tenso. Dona Clara desfez-se em lágrimas, mas Dom Fernando apenas observou o filho com uma mistura de raiva e uma ponta de respeito inesperado. Viu, finalmente, a determinação que sempre faltou a Rui.
Sai da minha casa e não voltes até teres recuperado o bom senso, ordenou Dom Fernando. Rui anuiu. Pegou no seu casaco. Ao sair, não sentiu a perda, mas uma leveza. Havia renunciado a um império, mas tinha ganho a sua alma e, mais importante, tinha libertado o seu coração. Ele sabia que a batalha não tinha terminado, especialmente com Patrícia, mas pela primeira vez estava a lutar pela causa certa, por um futuro construído com tijolos de verdade e não com alicerces de aparência. E essa noite, dormindo pela primeira vez num pequeno hotel de passagem, sentiu a paz de saber que, embora pobre, era o homem que Leonel e Tiago mereciam. O preço da calúnia Rui sabia que romper o compromisso com Patrícia não seria uma despedida cordial, mas subestimou a fúria de uma mulher que tinha sido publicamente humilhada e cuja ambição tinha desaparecido num instante. Ela não procurava o dinheiro dos Soares, procurava a destruição de Helena. O ataque foi cirúrgico e brutal, dirigido ao ponto mais fraco de Helena, a sua reputação profissional. A batalha legal e mediática. Às 48 horas da ruptura, o artigo no portal de Mexericos era apenas a ponta do iceberg. Patrícia ativou uma rede de contactos que nem Rui, envolvido na sua própria bolha empresarial, suspeitava. Primeiro, a bomba mediática explodiu nas redes sociais, com bots e contas falsas a difundir a narrativa de Helena como uma oportunista que usou os seus filhos para extorquir o herdeiro das Soares Construções. Mas o golpe de mestre veio pela via legal. Uma manhã, o telemóvel de Rui ardeu. Era o seu antigo advogado. Rui, a tua ex-noiva está a solicitar um mandado de segurança contra ti, disse o advogado com a voz tensa. Alega fraude emocional e ruptura de contrato da tua parte. Mas o pior é o que ela está a fazer contra a doutora Costa. Patrícia, usando as suas influências, orquestrou uma denúncia anônima junto à Ordem dos Médicos, secção Pediatria, alegando negligência médica e desequilíbrio emocional contra Helena. A base da denúncia era a suposta instabilidade causada pela sua vida pessoal e moral. Rui sentiu um arrepio a percorrer-lhe as costas. Ele sabia que Helena era a melhor, mas o processo legal era exaustivo e a mera existência de uma investigação mancharia o seu registro, pondo em perigo a sua carreira e o futuro do instituto que tanto amava. Ela quer que me vejam como um pai irresponsável que está a pôr em risco os meus filhos com uma mulher instável, murmurou Rui. Quer destruí-la profissionalmente para me forçar a voltar para ela. A estratégia inesperada. Rui, o homem que sempre se tinha escondido por trás dos comunicados de imprensa da sua corporação, tomou uma decisão radical. Contratou o salão de conferências do Hotel Ritz, o maior, na hora de maior audiência. E quero que todos os meios de comunicação, todos estejam presentes. Ordenou ao seu assistente pessoal, que continuava leal a ele. Quando Helena soube da conferência de imprensa, alarmou-se. Rui, não! Tens de te defender nos tribunais, não perante a imprensa. Vais piorar o caso e o teu pai vai deserdar-te de verdade desta vez. Eu não vou defender-me, Helena, replicou Rui, pegando nas suas mãos. Vou defender-nos, e a única forma de desmantelar uma mentira pública é com uma verdade ainda mais ruidosa e brutal. Rui passou a noite inteira a preparar a sua intervenção. Não preparou argumentos legais nem dados financeiros. Preparou uma confissão. Ele entendeu que neste jogo o coração e a honestidade eram as únicas armas contra a calúnia. Na manhã seguinte, ele entrou no salão de conferências do hotel. Não havia assessores.
Não havia advogados das Soares Construções. Só ele, de pé em frente a uma muralha de câmaras. O seu rosto estava cansado, mas os seus olhos azuis ardiam com uma determinação que o velho Rui Soares nunca tinha conhecido. Ele tirou os recibos que Helena tinha guardado metodicamente por 6 anos. Cada pagamento de escola, cada receita médica, cada fatura do hospital. E ao lado, o documento legal que confirmava a paternidade. "O meu nome é Rui Soares", começou, e o silêncio da sala foi absoluto. "E eu vim aqui contar uma história sobre cobardia, amor e redenção. Há 6 anos eu conheci uma mulher extraordinária, Helena Costa. Eu, por cobardia, escolhi as aparências em vez do amor. O que eu não sabia era que Helena estava grávida dos meus filhos. Ela criou o Leonel e o Tiago sozinha, com tanto amor que eles se tornaram as crianças mais extraordinárias que eu conheço." Ele apontou para a câmara. "Helena Costa nunca me extorquiu. Ela pagou cada conta, cada uniforme escolar com o seu próprio salário. Se há alguém que deve algo nesta história, sou eu. Eu devo 6 anos de pensão de alimentos, 6 anos de presença, 6 anos de amor paternal." Ele defendeu Helena com uma paixão que a fez chorar. Ele mostrou os recibos de Helena, contrastando-os com o seu cheque de paternidade que ele acabava de emitir, gigantesco e tardio. "Helena Costa não me extorquiu", declarou Rui perante as câmaras. "Ela me perdoou, me ensinou o que é o amor e me deu 2 filhos perfeitos. Se alguém é responsável por esta tempestade, sou eu. E se alguém é digno de todo o meu respeito e a minha proteção, é ela." O efeito foi imediato e devastador para Patrícia. A imprensa, que adora o drama da redenção, ficou do lado de Rui. A Ordem dos Médicos, secção Pediatria, ao ver a defesa apaixonada e pública, juntamente com as provas irrefutáveis da integridade de Helena e o apoio financeiro e social de Rui, desconsiderou rapidamente a denúncia anônima por falta de fundamento. Num só golpe, Rui tinha destruído o plano de vingança de Patrícia, salvado a carreira de Helena. O mais importante, tinha se apresentado perante o mundo e os seus filhos como um pai que finalmente estava disposto a pagar o preço da verdade. Capítulo adicional. Os olhos que não mentem. Rui chegou ao apartamento de Helena na Avenida de Roma, exausto. O fato que ele usara para a conferência de imprensa estava amarrotado, e a adrenalina tinha dado lugar a um tremor nervoso. Sentia-se como um soldado que acabara de ganhar uma batalha, mas temia a reação do seu verdadeiro quartel-general. A sua família, Helena, esperava-o. Ela não falou da imprensa nem de Patrícia. Simplesmente o abraçou. Foi um abraço silencioso, mas continha gratidão, alívio e a promessa de um futuro. "Os meninos viram a conferência?" perguntou Rui, a sua voz rouca. "Sim, a viram com Cláudia na sala", sussurrou Helena, guiando-o para a cozinha. Estavam em silêncio absoluto. "Eu acho que eles entenderam mais do que pensamos." Rui sentou-se, sentindo-se completamente vulnerável. De repente, 2 pequenos pares de pés se aproximaram. Leonel e Tiago pararam em frente a ele, ambos em pijama de dinossauros, com as caras sérias. Tiago, o empático, foi o primeiro a falar. "Papá, o senhor do fato escuro na televisão estava muito zangado." "Mas tu estavas mais zangado do que ele, certo?" Rui sorriu, forçando-se a manter a calma. "Sim, querido, eu estava zangado. Eu estava a defender a tua mamãe e vocês." Leonel, o pragmático, observou Rui com seus olhos azuis idênticos aos do pai. "Mamã diz que as pessoas às vezes mentem na televisão, mas o homem de antes, o que tinha os nossos olhos, disse a verdade
sobre sermos perfeitos. Aquele eras tu? A pergunta atingiu Rui com uma força inesperada. Ajoelhou-se para ficar à altura deles, segurando uma mão de cada um. Sim, Leonel, aquele era eu. E não há mentira maior do que dizer que vocês não são perfeitos. Vocês são a melhor coisa que me aconteceu na vida, e tudo o que eu disse na televisão é a verdade. Eu disse a todos que vocês são a minha única riqueza. Tiago se aproximou e pôs a sua pequena mão sobre a bochecha de Rui, mesmo onde um dia antes lhe tinha dado um beijo. Não tens de estar zangado já, papá. O senhor mal já não pode fazer a mamã ficar triste. Rui sentiu as lágrimas se acumularem. Havia enfrentado o seu pai, Patrícia, a imprensa. Mas a validação destes dois pequenos corações era a única coisa que realmente importava. Não, o senhor mal já não pode fazer a mamã ficar triste, afirmou Rui. E eu prometo que nunca mais permitirei que ninguém vos magoe, a vocês ou a vossa mamã. Leonel, que tinha permanecido quieto, deu um passo em frente e abraçou o seu pai. Tiago seguiu-o de imediato e Rui os envolveu num abraço desesperado, inalando o cheiro a shampoo e a inocência infantil. Nesse abraço, Rui Soares, o herdeiro multimilionário, sentiu que finalmente tinha pago a sua dívida. Havia perdido o seu império de aparências, mas tinha encontrado algo infinitamente mais valioso, um sentido de pertença. Nessa noite, Rui dormiu no sofá do apartamento, mas ao despertar não foi o ruído do trânsito ou o alarme que o despertou. Eram dois pequenos corpos aninhados ao seu lado, um de cada lado, que tinham fugido da sua cama à meia-noite. "Papá?", sussurrou Tiago abrindo um olho. "Ficaste?" "Fiquei", respondeu Rui, a sua voz cheia da promessa que agora era a sua vida. "E sempre ficarei." Helena os encontrou assim, envolvidos na manta, a rir em voz baixa. Ela não precisou de palavras. Viu a sua família e soube que a tormenta mediática, a cólera dos Soares e a dor do passado tinham servido para forjar um laço inquebrável. O silêncio da família Soares. Após a conferência de imprensa de Rui, Dom Fernando e Dona Clara se refugiaram na sua mansão, envergonhados e furiosos. Não se tinham atrevido a deserdar formalmente Rui, mas o tinham apagado das suas vidas. Rui tentou ligar-lhes várias vezes, mas só recebeu mensagens frias do seu assistente. Dom Fernando está ocupado, Dona Clara está indisposta. Uma manhã, o assistente de Rui ligou com uma notícia invulgar. "Senhor Soares, Dom Fernando enviou-lhe um envelope. Contém uma convite para a gala de aniversário da Câmara da Construção. O seu nome não está na lista oficial, mas o convite é seu." Helena, que ouviu a conversa, sorriu. "É um teste, Rui. Ele quer ver-te, mas não pode pedir." "Vai, mas não vá sozinho. Leva uma âncora que eles não possam ignorar." O âncora da verdade. 2 semanas depois, Rui apareceu na ostentosa gala, não com um smoking impecável, mas com o mesmo aprumo que usou na conferência de imprensa, e não estava sozinho. De braço dado levava Helena, radiante num vestido simples, mas elegante. E um passo atrás deles marchavam Leonel e Tiago, vestidos com pequenos fatos de marinheiro que Helena tinha insistido em comprar, parecendo 2 pequenos príncipes loiros e com a curiosidade dos seus 8 anos. A entrada foi um terremoto social. As cabeças viraram, o burburinho se espalhou como uma onda, e Patrícia, que estava numa mesa no centro, quase se engasgou com o seu champanhe. Dom Fernando estava no estrado, prestes a dar o seu discurso. Viu o seu filho, a sua nora, e pela primeira vez viu os seus netos. O tempo pareceu parar. Quando Rui se aproximou da mesa principal,
Dom Fernando estava rígido. Pai, disse Rui, a sua voz firme, Helena e eu queríamos cumprimentar-te e eles queriam conhecer o seu avô. Leonel, o mais direto, estendeu a mão para o patriarca. Olá, avô Fernando, eu sou o Leonel. O papá diz que o senhor é muito importante na cidade. Tem muitos dinossauros. Dom Fernando, um homem que podia negociar acordos multimilionários sem se perturbar, ficou mudo. Olhou para os olhos de Leonel, aqueles olhos idênticos aos do seu filho, e por um momento a fachada da dinastia desmoronou-se. Tiago, sempre observador, viu a tensão no maxilar do avô. Avô, a mamã diz que se o senhor está triste, tem que respirar fundo. Está triste porque não gosta dos meus sapatos? Essa pergunta inocente foi a fissura. Dom Fernando olhou para o seu neto, para o seu fato de marinheiro, e depois para Helena, que simplesmente lhe ofereceu um sorriso caloroso. Ele percebeu que esta mulher não procurava o seu dinheiro. Ela já tinha dado ao seu filho algo muito mais valioso. Dona Clara, que observava de longe, se aproximou, lutando contra as lágrimas. Ela não tinha conseguido resistir à verdade dos olhos azuis. Leonel! Tiago! Exclamou, o afeto maternal a vencer as regras sociais. Ajoelhou-se e abraçou as crianças, apertando-as com a força de 6 anos de ausência. Rui observou os seus pais. Não houve um pedido de desculpas, não houve um discurso sobre a herança. Só o abraço de Dona Clara aos seus netos e o olhar silencioso de Dom Fernando ao seu filho. A aceitação não veio em forma de palavras, mas na suave rendição de um coração quebrado. Obrigado, pai, sussurrou Rui, sabendo que este pequeno ato público de reconhecimento valia mais do que todas as empresas de construção do país. Não me agradeças, Rui, respondeu Dom Fernando, olhando para Helena pela primeira vez com verdadeiro respeito. Antes agradece a ela e aos meus netos. Eles te devolveram o bom senso e a coragem. A noite terminou com Dom Fernando a insistir em contar a Leonel e Tiago uma história sobre um escavador mágico que construiu Lisboa. O preço da verdade tinha sido alto, mas a recompensa, uma família unida, era incalculável. A vida na Casa na Estrela não se parecia em nada com o silêncio de mármore da mansão Soares. Era ruidosa, caótica e absolutamente perfeita. As paredes estavam cobertas com desenhos de dinossauros e naves espaciais, e o relvado cheirava a terra molhada e a futebol mal jogado. Rui tinha mudado a sua rotina de forma radical. A sua jornada de trabalho agora terminava estritamente às 4 da tarde. O Império da Soares. Fundamentos éticos podia esperar. A tarefa dos gêmeos e a hora da história não. Uma tarde, um importante investidor americano voou para Lisboa exclusivamente para discutir um projeto de milhares de milhões de euros. A reunião foi marcada para 5 da tarde. Desculpe a minha vestimenta, Sr. Soares, disse o investidor, um homem impecável de Wall Street, olhando para as calças de denim e a camisa de Rui. Não se preocupe, respondeu Rui com um sorriso genuíno. As minhas reuniões importantes são mesmo agora. De repente, a porta do estúdio abriu-se e entraram Leonel e Tiago com o uniforme de futebol enlameado. Papá, esquecemos o trabalho de casa. E se a professora nos repreender? Gritou Tiago, segurando um caderno. E o Leonel partiu a minha baliza com um remate super forte. Queixou-se Leonel. Rui levantou-se. Cavalheiros, deem-me 1 minuto. Assunto de Estado. Dirigiu-se ao investidor. Desculpe, Sr. Smith. Estes são os meus sócios mais importantes. Eles têm um problema de equações para resolver e uma crise desportiva para mediar. Isto é urgente. Dê-me 10 minutos. O investidor ficou paralisado.
a ver Rui ajoelhar-se, examinar a baliza partida e depois rever o caderno de matemática. Vejam, Leonel, o problema aqui não é o golo, mas o material da baliza. Vamos investir numa mais forte. E Tiago, o erro na equação é que te esqueceste das regras de prioridade. Pensem nisto como um contrato. O parênteses é a primeira coisa a ser executada. 10 minutos depois, os meninos saíram com as soluções. Rui virou-se para o investidor, que olhava com admiração. Agora, Sr. Smith, disse Rui, sentando-se novamente com calma total. Falemos do seu projeto. Vê, a vida de um pai é apenas uma série de problemas e soluções urgentes, e muitas vezes os mais pequenos são os que nos treinam melhor para os grandes. O investidor não só assinou o contrato, como no final da noite admitiu: Sr. Soares, nunca vi um homem de negócios operar com tanta tranquilidade sob pressão. O que o senhor construiu hoje com os seus filhos vale mais do que o nosso acordo, a doutora e o estetoscópio. Helena observava estas mudanças com um amor renovado. Já não era a doutora solitária a lutar para sobreviver. Era uma mulher que partilhava o fardo e a alegria de criar as crianças. Uma noite, Helena chegou tarde à casa, exausta após uma cirurgia delicada. Encontrou a cozinha limpa, a mesa posta e Rui no sofá a ler o mesmo livro de pediatria que ela tinha deixado aberto. Estás a ler sobre o último ensaio sobre a insuficiência cardíaca infantil. Só para estar a par do que te preocupa, respondeu Rui, fechando o livro. Aproximou-se dela e tirou-lhe o estetoscópio. Deixa-me. Hoje este coração precisa de uma pausa. Enquanto jantavam, Helena apercebeu-se de algo. Rui, lembras-te do que eu disse? Que um pai é quem se levanta de madrugada quando eles têm pesadelos, quem lhes ensina a atar os atacadores. Eu lembro. E eu tenho trabalhado nisso. Eu sei, sorriu ela. Mas agora tu és mais. Tu és quem revê os seus trabalhos de casa, quem medeia as suas brigas de futebol, quem me lembra de fazer uma pausa. Tu já não és apenas o homem que contribuiu com o ADN, tu és o arquiteto da sua vida diária. Nessa noite, quando Rui se meteu na cama, Helena se aninhou contra ele, sentindo o ritmo constante e seguro do seu coração. O multimilionário Rui Soares tinha perdido a sua herança empresarial, mas tinha ganho um título inestimável, o de reconstrutor de lares. E enquanto o tempo passava, as pequenas vitórias da presença se acumulavam, transformando as feridas do passado nos alicerces sólidos do seu para sempre. Um juramento cumprido não com um anel, mas com cada manhã que acordava junto deles.